Peixe e o Homem, de Minha Couto. Um dia desses, quando saí de casa, deparei com meu vizinho, Jocinaldo. Estava no patamar, como que me esperando. Dos braços cruzados, espreitava uma trela. Me arrepiei. Sempre eu o tinha evitado por causa dos ditos e desditos. O homem era conhecido pelo que fazia no parque. Levava um peixe a passear na trela. Caminhava na margem do lago, segurando a trela. No extremo da fita de couro estava amarrado pela cauda um gordo peixe. Jocinaldo era, nos gerais, tido por enjeitado. A cabeça do coitado, diziam, cabia toda num chapéu. E acresce-se que o temiam, sem outro fundamento que essa estranheza do seu fazer. E agora, lá estava ele, a tira pendente como uma língua que emergia do corpo. Já eu remastigava os apressados bons dias quando o vizinho se me interpôs e esticou o braço na minha direção. Peço-lhe este favor. Estremeci receoso. Que favor? E era esse mesmo obséquio, o de ir eu substituí-lo no passeio ao peixe. Esquivei-me. O homem não desistiu, que ele estava se sentindo doente, desvanecente, e o peixe do lago não podia ficar órfão sem ninguém para o conduzir na fluência das águas. Por amor, não recuse. Fiquei vacilando enquanto dentro de mim ecoavam os rumores que descontavam em Jocinaldo e seus descostumes. No bairro, todos acreditavam compreender o comportamento do exótico morador. Meu tio, por exemplo, deitava o seguinte entendimento, que o vizinho havia sido um pescador e agora, arrependido, aplicava graças nesse peixe doméstico. A culpa de tanto anzol lhe espetava a alma e ele se redimia, penitente. Meu avô discordava. Aquilo para ele tinha outras mais fundas explicações. Não ouvíramos falar de sermão de Santo Antônio aos peixes? Recordávamos o que fizera o Santo Antônio, que deixara o auditório das praças e se deslocara para o mar, lançando palavras sobre os seres de guelra e escama. Pois Jocinaldo descobrira que havia sido o inverso. Um certo peixe havia pregado aos homens e lhes espalhara a moral sem lições. Os homens atribuíam aos peixes as indecorosas ganâncias que eram da exclusiva competência humana. Adjetivavam a peixada. Os mandantes do crime são chamados de tubarões. Os poderosos da indecência são peixe graúdo. Os pobres executantes, peixe miúdo. E afinal, onde não há crime, é lá mesmo, dentro das águas. Lá é que há a tal propalada transparência. Pois quem pregava o sermão, o Santo Antônio Aquático, era o próprio peixe do lago. Era ele o sermonista. Minha sabedoria é ignorar as minhas certezas originais. O que interessa não é a linguagem materna, mas aquela que falamos mesmo antes de nascer. Por isso, me dei licença de escutar Jocinaldo e fui saindo de casa, caminhando ao mesmo passo do afamado vizinho, lado com lado. Na rua me olhavam surpresos. Então eu autorizava a companhia do proscrito no pleno da via pública? Debaixo dos olhares, nos dirigimos ao parque e paramos junto ao lago. Veja como ele vem a correr. E era a maior verdade. O peixão, na vista do vizinho, se aproximou da berma. Jocinaldo debruçou-se e enlaçou a trela à volta da cauda do animal. Vá, pegue na trela para ele lhe ganhar familiaridades. Com o coração de fora, lá segurei na corda. O bicho veio à superfície da água e me olhou nos olhos. Até me custa escrever, com olhos de gente, e remergulhando, me conduziu ele a mim pela margem. Contornei por inteiro a lagoa para me reencontrar com Jocinaldo. Deixe-me despedir dele. Ajoelhado sobre as águas, o vizinho falou palavras que não eram de língua nenhuma conhecida. Ficou, tenho até medo de dizer, conversando com o peixe. Ergueu-se Jocinaldo, lágrimas correndo, e me apertou as mãos, as duas, em duplicado. Não falou, retirou-se em silêncio. Sou eu, agora, quem pela luz das tardes passeia o peixe no lago. À mesma hora, uma misteriosa força me impele para cumprir aquela missão, para além da razão, por cima de toda a vergonha. E me chegam as palavras do vizinho Jocinaldo, ciciadas no leito em que desfalecia. Não existe terra, existem mares que estão vazios. Dentro de mim vão nascendo palavras líquidas, num idioma que eu desconheço
e me vai inundando todo inteiro. Uau, né? Mia Couto tem essa característica, eu acho, de trabalhar muito com os elementos da natureza, né? E ele traz pra gente, através desse peixe que o homem passeia no lago, algo muito profundo da nossa alma, eu acho. E eu vou contar pra vocês que eu tô fazendo um curso de literatura que junta literatura, Jung e sonhos. E a gente leu esse conto juntos lá e discutiu algumas questões e eu queria trazer essas reflexões para vocês. Para começar, né, tem um estranhamento desse homem por parte dele em relação ao Jocinaldo, que é esse vizinho que tem um hábito muito estranho de toda tarde passear com um peixe no lago. Uma trela, para quem não sabe, é uma coleira. Então ele vai passeando esse peixe na coleira preso pela cauda. E uma hora o Jocinaldo confessa para ele que está doente e que alguém precisa assumir aquela função de passear com o peixe no lago. E ele, obviamente, tem todo o preconceito a respeito daquilo, porque os vizinhos condenam o Jocinaldo, acham que ele é maluco, né? Acham que, como assim uma pessoa vai até o parque para passear um peixe no lago? Mas o Jocinaldo implora, né? Diz que está morrendo, diz que está com uma doença grave e que alguém tem que assumir aquela função. E aí ele diz aquela frase que eu acho primorosa, que ele diz assim: minha sabedoria é ignorar as minhas originais certezas. Essa frase, ela é um esplendor, porque ela traz dentro dela a ausência de julgamento, algo que a gente deveria buscar incessantemente na nossa vida. Minha sabedoria é ignorar as minhas certezas originais, minhas originais certezas, nesse caso ele fala. Quando a gente tem certeza de alguma coisa, a gente nunca permite que haja dúvida sobre aquilo que a gente tem certeza. Se eu tenho certeza absoluta de uma coisa, muito provavelmente eu nem vou ouvir uma opinião contraditória ou contrária àquela coisa sobre a qual eu tenho certeza. E a partir daí eu vou fundamentar toda a minha vida naquelas certezas absolutas que eu tenho. Mas quando eu digo que a minha sabedoria está justamente em ignorar as minhas originais certezas, eu crio uma abertura para o mundo gigantesca. Porque se eu não tenho nenhuma certeza, ou se eu tenho algumas certezas originais, mas que podem ser ignoradas para que eu, a partir dali, de deixar isso tudo de lado, eu crie sabedoria, olha só as infinitas possibilidades que se abrem. E nessa abertura que vem exatamente da ausência de julgamento, a gente fala muito isso no processo de autoconhecimento, no processo de compaixão, no processo de empatia. Quando a gente traz para a mesa uma atitude de não julgamento, a gente se abre para diversas possibilidades. A gente pode, obviamente, estar falando de uma possibilidade de interação com o outro, como o homem vai interagir com o peixe, mas a gente pode estar falando também de uma possibilidade de interação com a gente mesmo. Porque se eu acho que eu sou assim, ponto, acabou, eu paro por ali e não me investigo mais. Agora, se eu tenho a disposição de ignorar as minhas certezas originais, eu estou o tempo inteiro aberto para me reinvestigar, para me conhecer, para saber quem eu sou e para construir a minha sabedoria a partir dali. E é exatamente isso que ele faz. Ele permite deixar de lado as certezas originais que ele tinha a respeito do Jocinaldo e daquela loucura de passear com o peixe e se entrega para aquela missão, porque ele diz de algum jeito que uma força maior agora impele ele a realizar todos os dias, no mesmo horário da tarde, aquela missão de levar o peixe para passear. E ele se surpreende, porque ele diz assim, né, com o coração de fora, o bicho veio à superfície e me olhou com olhos de gente. Ele diz até que custa para ele descrever essa forma, né? Mas o peixe veio até a superfície e o olhou com olhos de gente e, remergulhando, me conduziu ele a mim. E quando a gente está falando de Jung é um grande estudioso do inconsciente. O inconsciente é aquilo que faz parte da gente, mas que a gente não acessa o tempo inteiro, que muitas vezes fica num lado nosso obscuro, num lado em qual a gente não quer entrar em contato, e muitas vezes é usado esse termo de mergulhar no inconsciente. A própria água, né, como um elemento da natureza, é um elemento das emoções, é um elemento que traz essa profundeza, que traz esse mergulho, que remete também ao inconsciente. Então, quando o Mia Couto traz isso, ele está dizendo que, na verdade, quando você deixa o julgamento de lado e se permite que algo, mesmo que estranho, te conduza, ele talvez esse algo tenha a princípio te causado uma estranheza, mas traz ali uma similaridade com você. Ele te olha com olhos de gente. E o que me parece muito curioso é que, muito curioso não, mas muito interessante, é que muitas vezes
tem aspectos, aí fazendo uma análise muito mais psicológica mesmo do conto, tem aspectos às vezes da nossa personalidade sobre os quais a gente não quer olhar, porque são assustadores. E muitas vezes quando a gente olha para aqueles aspectos, eles retribuem o nosso olhar com um olhar de gente, um olhar como o nosso. E eles passam a conduzir a nossa vida para um mergulho mais profundo. E a gente vai, de alguma maneira, entrando nesse lago. E é interessante que ele fala assim, se aproximou da berma. A berma é a beira. E a gente vai mesmo, quando a gente tem um certo receio das coisas, a gente vai comendo pelas beiradas, a gente vai entrando aos pouquinhos. E de repente o peixe vai, mergulha e começa a conduzir a gente por ali. E a gente, sem se dar conta, já está dentro de uma força maior que passa a conduzir a nossa vida e vira quase que uma obrigação. Só que sem esse peso da obrigação, porque ele se descobre, né? Agora sou eu que pela luz das tardes passei o peixe no lago. À mesma hora, uma misteriosa força me impele para cumprir a missão. Uma força além da razão e por cima de toda vergonha. E eu acho que isso é muito bonito no texto, porque às vezes esses aspectos nossos que a gente não olha, e às vezes é exatamente, né? O Jocinaldo talvez esteja representando esses aspectos da loucura, que a gente acha que tem uma loucura. Mas por que eu vou fazer isso? Como é que eu vou passear um peixe no lago? E aí eu poderia falar 1 milhão de exemplos. Não, mas como é que eu vou largar toda a minha vida para me dedicar à dança? Como é que eu vou desistir do meu casamento para ir atrás de uma paixão da adolescência? Como é que eu vou abrir mão do meu concurso público que eu fiz na vida para ir seguir meu sonho de ser músico? Tudo isso, muitas vezes, pra gente, sonha como um Jocinaldo louco. Mas essa loucura que eu sei que faz parte de mim, que é um aspecto meu pro qual eu preciso olhar e encarar frente a frente, assim, com olhos de gente, quando eu permito olhar para tudo isso, pro meu desejo, pro meu prazer, pra minha verdade, para aquilo que ali tá escuro, né? Tá dentro do lago, portanto às vezes eu só toco ali na beirada, mas eu não me aprofundo. Quando eu me permito que aquilo ali conduza a minha vida, uma força maior me conduz. E essa força é um mistério que vai além de toda a razão. E aí você olha para as pessoas e simplesmente diz, é assim. Eu larguei o meu emprego para ser músico, porque a minha alma pede isso, uma força misteriosa me impele a fazer tudo isso por cima de toda razão e de toda vergonha. Eu passo a olhar para esses aspectos meus sem ter vergonha, porque eu reconheço eles como verdadeiros. Alguma coisa me diz que isso tudo é muito verdadeiro. E quando isso acontece, o que vem depois disso tudo? Se estabelece uma nova forma de conexão e de comunicação. Por quê? Porque dentro de mim vão nascendo palavras líquidas, num idioma que eu desconheço e me vai inundando por inteiro. Palavras líquidas, palavras fluidas, palavras que muito mais do que o que elas representam, elas viram símbolos, elas viram algo muito maior do que aquela própria palavra, porque elas estão inundadas dentro de mim e eu inundado com elas também. Olha que coisa bonita se a gente pensar em tudo isso dentro desse conto do Mia Couto, né? Tem várias maneiras de se ler, mas essa é a maneira como eu li O Peixe e o Homem do Mia Couto, com a ajuda desse grupo que eu estou estudando e que eu pretendo trazer mais contos para vocês aqui desse grupo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários. Se você curte o canal, se inscreve, clica ali no sininho. E se você tem sugestão de textos para a gente ler aqui, por favor, sempre são muito bem-vindos. E me conta também se alguma força misteriosa te impele a fazer algo por cima de toda razão, para além de toda razão e por cima de toda vergonha. Beijo para vocês.